E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Estamos hoje analisando o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E este capítulo é um capítulo extremamente escatológico, né? Nele nós vemos um sermão escatológico de Jesus, Jesus apresentando para os discípulos o que ia acontecer antes da sua segunda vinda. Jesus estava aqui no mundo, Jesus estava prestes a ser crucificado, e aí ele se senta na frente do templo, em cima de um monte, olhando para o templo, e os seus discípulos estão com ele, e os seus discípulos falam com ele como aquele templo é lindo, como aquele templo é maravilhoso, né? Porque era uma obra arquitetônica esplêndida naquele período. E aí Jesus profere para eles um sermão escatológico. E é fascinante esse sermão. Fique aqui, acompanhe comigo, que nós vamos aqui apresentar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Mas antes eu gostaria só de pedir para você que, por favor, se inscreva neste canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal e é uma alegria ter você aqui comigo. Tem vídeo aqui todos os dias, mas no sábado nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia. E no link da descrição desse vídeo, depois que você assistir esse vídeo, você pode assistir outro, que é o mesmo sermão que Jesus proferiu em Mateus. E aí tem o vídeo aqui, vou deixar o link para você acompanhar, para fazer umas pequenas diferenciações, né? O que fala em Mateus, o que fala em Marcos, então você vai conseguir observar isso daí, mas através desse sermão de Jesus. E para a gente iniciar a apresentação desse capítulo, eu quero ler para vocês os últimos versículos deste capítulo, o final do sermão de Jesus, e eu quero começar pelo final. Jesus diz o seguinte, no versículo 34, ele diz: a vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Jesus, ele partiu, ele está no céu, né? Então Jesus, ele está falando dele, que ele estava na terra, ele seria crucificado, ele ressuscitaria ao terceiro dia, como de fato aconteceu. Ele então voltou para o céu, mas ele vai vir de lá para cá. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, é o que Jesus fala para os seus discípulos, pois não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. E este é um vídeo onde eu quero chamar a nossa atenção para nós vigiarmos. Jesus, ele está voltando. Ele vai voltar. E o que ele espera de nós é que nós estejamos esperando por ele, atentos à sua vinda. E mais, Jesus, ele vai vir de forma inesperada, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, a gente não sabe. Muitos já tentaram marcar uma data e cometeram um erro muito grande, porque não é dessa forma. Mas sempre quando Deus, ele vai agir, em toda a história da humanidade, nós vemos que Deus dá instruções aos homens. Deus dá sinais aos homens. Deus não nos deixa soltos sem termos avisos. Ele poderia agir da forma que ele quisesse, mas ele, em amor, sempre nos avisa. Ele avisou sobre a vinda de Jesus, né? A primeira vinda messiânica aí. Jesus avisa sobre os problemas de não obedecê-lo e segui-lo. Nós vemos que a palavra de Deus fala também sobre o inferno. Deus diz claramente sobre o que vai acontecer com alguém que não entregar sua vida a ele. Deus explica para nós o porquê do sacrifício de Cristo e como da nossa necessidade. Nós nascemos já rebeldes, do lado negro da força. Nós nascemos em rebelião, mas esse Deus, por amor, quer nos resgatar e fez todo um plano. Então, assim, tudo Deus fala e Deus
ele se revela ao homem e ele faz coisas por amor simplesmente, não porque ele deve alguma explicação para nós. E aí nesse capítulo 14 nós vemos algumas explicações, algumas revelações proféticas do que vai acontecer antes da sua segunda vinda. Mas aí eu quero deixar claro o seguinte, que a palavra de Deus, ela se completa. Esse texto aqui, ele está dentro de um texto maior, de revelações maiores a respeito da vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo, na realidade, ela será dividida em duas partes. Na primeira parte, Jesus não está falando aqui. Ele expõe em Tessalonicenses, por exemplo, como será a sua segunda vinda. Num primeiro momento, ele vem até as nuvens, que é o que nós estamos aguardando. Aí ele arrebata a sua igreja. Quando a igreja é levada com Cristo para o céu no arrebatamento, aí começa um período que é chamado de a grande tribulação. Estudando o livro de Daniel e estudando Apocalipse, nós conseguimos compreender essas semanas que é dita ali no livro de Daniel, onde, enquanto a igreja está tendo as bodas com o Cordeiro, e enquanto a igreja está vivendo um momento extraordinário de grande festa, de grande alegria no céu, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, que será de 7 anos, mas mesmo assim ainda dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio onde o anticristo, a besta e o falso profeta dominarão o mundo, onde terá um domínio grande do espírito da mentira, e 3 anos e meio o mundo até gozará de uma certa prosperidade, uma certa paz. O povo de Israel vai aceitar esse anticristo, achando que ele é o Messias, mas no meio desse período, quer dizer, 3 anos e meio ali, o anticristo ele vai querer sentar no templo para ser adorado, porque o templo de Israel que foi destruído, que Jesus fala nesse capítulo aqui, que o templo será destruído. Ele realmente foi no ano 66, 67, depois de Cristo, depois que Cristo ressuscitou. O templo foi destruído, e aí o povo de Israel até hoje não tem templo, mas eles querem construir, porque o Messias virá para reinar. E aí esse anticristo, ele vai se colocar como o Messias, e ele vai querer assentar-se no trono, no templo, para ser adorado. Quando isso acontecer, o povo de Israel vai dizer, epa, você não é o Messias. E aí acontecerá essa parte que Jesus descreveu no capítulo 13, onde o povo de Israel será extremamente perseguido, e onde o mundo hoje o mundo já convulsiona, o mundo já está em processo de sofrimento, nós vemos guerras, nós vemos destruição. Nesse período a coisa vai piorar extremamente. Os judeus vão fugir pelo mundo e o mundo todo vai se voltar para exterminar o povo judeu. E é sobre isso que Jesus vai tratar aqui. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado da Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras e 8 vezes mais sobre a sua segunda vinda, ou seja, mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo. Então é um assunto muito sério e bastante tratado na palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo é o assunto também mais distorcido e mais desacreditado. Muitos falsos profetas negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Contudo, outros dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se jamais ele voltasse. E muitos que até foram cristãos durante muito tempo falam, Jesus não vai voltar não, desde criança que eu escuto isso, e Jesus não vai voltar não. Então existe esse espírito no nosso meio, né? E os discípulos, como eu disse, eles estavam encantados com o templo majestoso de Jerusalém. E aí Jesus fala, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano ali 69, como eu disse, naquela década, né, o Jerusalém foi invadida e dominada por Tito, filho do imperador Vespasiano, e o templo foi destruído. A cidade de Jerusalém era densamente povoada.
E aí alguns dizem que mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquela época e o povo foi espalhado pelo mundo. E a partir daquele momento, Jesus já tinha ido para o céu, seus discípulos estavam fazendo o ministério sobre a terra, e aí o povo de Israel foi espalhado. E só em 1945 ou 49, há pouco tempo atrás, né, coisa de 70 anos atrás mais ou menos, é que o povo de Israel voltou a se reunir na terra deles. E hoje nós vemos muitas questões ali contra o povo de Israel e tentando destruir aquele povo, né? Mas o texto fala que antes da vinda de Cristo haverá muitas questões climáticas, como climáticas e não só climáticas, né, mas humanas também. Jesus fala que existirá guerras, e aí nós vemos na história da humanidade que hoje, o século XX é o século marcado pelas guerras. Ao longo da história, havia 13 anos de guerra em cada ano de paz. Há um dado no Instituto aí americano que diz que ao longo da história existem 13 anos de guerra para cada ano de paz. Então o mundo ele vive em guerra. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de alguns impérios. Nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. E Jesus disse que a sua vinda seria marcada por guerras. Quando Jesus disse isso aqui, está se referindo à grande tribulação. Mas hoje nós já vivemos essas convulsões que antecedem a grande tribulação. O século XX foi batizado como o século das guerras. A Primeira Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial ceifou 60 milhões de pessoas. E de lá para cá a coisa não melhorou, né? E aí, além dessas guerras, outro fator que acontece no mundo por exemplo, os terremotos. Jesus disse que haveriam terremotos, maremotos, a natureza convulsionando. E de acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, ali 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos no mundo. De 1960 a 1979, houve 64 terremotos catastróficos. De 1980 até 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos. E se nós pegarmos os últimos 10 anos aí, nós vamos ver que houve outros terremotos, esse ano mesmo já aconteceu, terremotos de 8.0 na escala Richter, terremotos assim destruindo nações inteiras. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Outra coisa que está acontecendo, os tufões e os maremotos têm sepultado cidades inteiras. Acabou de acontecer semana passada nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do estado lá, mas também houve um maremoto ali que simplesmente varreu a cidade do mapa, né? Desde o ano 79, que aconteceu aquela grande terremoto em Pompeia, na Itália, que sepultou e colocou a cidade embaixo das cinzas do vulcão, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões e tempestades. Nos últimos anos, o tsunami na Ásia invadiu com ondas gigantescas aquela região. O furacão Katrina deixou a cidade de Nova Orleans debaixo de águas. Isso aqui, quando o autor desse comentário bíblico, né, escreveu. Se ele fosse escrever esse ano, ele já poderia dizer muitas coisas, né? No século XX, houve mais terremotos do que em todo o restante da história. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. E Jesus falou também que antes da sua vinda, além de guerras, além de tufões, terremotos, maremotos, existiria um aspecto triste que seria a fome mundial.
Apesar do nós vivermos uma época onde a tecnologia nos dá condição de produzirmos alimentos em grande quantidade e um enriquecimento também muito grande, mas infelizmente a fome tem atuado. Hoje as nações têm gastado muito mais com armamentos do que com alimentos. Gastamos hoje mais de US$ 1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria no mundo, mas infelizmente o dinheiro é destinado para se armar, criarem cada vez mais guerras, e nós temos visto aí a guerra na Ucrânia, né? E como o presidente Putin tem tentado criar e colocar armas nucleares e tudo assim. Então o mundo está convulsionando para a segunda vinda de Cristo, né? O mundo está em dores, sabendo o que lhe espera, né? E outra coisa que tem, e por último, né, eu quero destacar aqui, que existe entre nós um espírito do anticristo, que ele está pairando ao nosso entorno. Espírito do anticristo, que é isso? É uma ordem mundial, pensamento mundial, onde cada vez mais o mundo, que já é rebelde a Deus, tem se colocado anticristão. Então tudo que diz que é cristão é colocado como a parte pior da história. Colocam-se a culpa aos cristãos pelo capitalismo, o cristão é culpado pela fome, o cristão é culpado pela guerra, o cristão é culpado pelas atrocidades do mundo. Há quem ache que os cristãos, se não tivessem cristãos, o mundo seria melhor. Há um espírito já operante em nosso meio anticristão, anticristo. Cristo que se deu pelo ser humano, Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Há um espírito entre nós que já condena tudo que se refere a Cristo. Por isso que quando aconteceu o arrebatamento e a igreja for tirada daqui, muitos vão aplaudir, terá festa, terá fogos, né, fogos de artifício, dizendo assim, que bom, estamos livres dos cristãos, porque esse espírito anticristo está dominando todas as esferas políticas, esfera educacional, esferas religiosas, onde as pessoas têm uma religião voltada para si e contrária a Cristo. Isso tem sido até muito forte. Igrejas que têm como centralidade do culto o homem, tem como centralidade do culto a palavra destinada ao ego da pessoa, onde pregadores dizem que a pessoa terá vitórias, que a pessoa terá isso, que a pessoa terá Cristo, Cristo não, terá qualquer outra coisa, aquilo, mas que tira Cristo da centralidade do culto, tira a palavra de Deus da centralidade da própria adoração a Deus e coloca no centro o homem. Então esse espírito anticristo, ele tem afetado todas as esferas, todos os ambientes onde nós estamos. E aí, por isso que eu enfatizei, comecei esse vídeo citando os últimos versículos deste capítulo, onde Jesus diz: vigiai. Vigiai, estejam atentos, para que na vinda de Cristo a gente não seja pego dormindo. Esse dormir aqui não é dormir simplesmente como o ser humano faz, mas é estar insensível a Cristo, insensível à sua palavra. E quem sabe acabar sendo consumido pela mentira, pelo engano. Então devemos andar vigilantes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda do nosso Messias, do nosso querido Senhor, que o mundo vai acontecer essas coisas mesmo, a grande tribulação vai acontecer mesmo, mas também a palavra de Deus diz que Jesus, ele virá, ele reinará com justiça, com santidade. Esse reino será um reino maravilhoso e nós, pela graça de Deus, estaremos presentes com Cristo nesse processo maravilhoso que vai acontecer. Então que nós possamos estar firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, sabendo que a nossa fé não é vão no Senhor. Nós temos que permanecer firmes olhando para o Senhor. Então é isso, esse vídeo. Leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Estude a palavra de Deus, porque vale muito a pena para nos deixar vigilantes na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.